Pessoal, então estamos aqui mais um vídeo novamente. A gente vai falar sobre o quinto episódio de The Last of Us. Mas antes da gente começar, recados importantes. Deixa o like já, se inscreve no canal, que é muito importante. Se puder, deixa um comentário, porque ajuda a engajar. E o mais importante, esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não assistiu, assiste a série primeiro, o episódio, depois volta aqui para ver, porque senão você vai ver coisa que não era para você estar vendo ainda. Mas então vamos começar. O episódio começa basicamente com o povo se revoltando com a Fetra. O que é a Fetra? A Fetra é como se fosse um governo muito dominador. Então, eles têm o poder de tudo. Tanto que no episódio, o Bill, ele fala que é um governo nazista, porque realmente parece, eles têm o poder sobre tudo e eles fazem os próprios julgamentos lá, então fica uma coisa bem difícil. E é o que acontece que quanto mais você prende um povo, uma hora esse povo vai se revoltar, e foi que isso aconteceu. Teve revoltas e mostra lá na série claramente, nesse início. Depois vamos ver, começando a ver, a Kathleen. A Kathleen, ela é a nova, podemos dizer, a líder ali da, daquele, daquele grupo de pessoas. Antes, o líder era o irmão dela, mas mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu. Começa ela atrás do Joey, da Ellie, porque quando acaba o quarto episódio eles estão fugindo. Começa ela atrás deles e, não mais importante, do Sam e do Henry, que é o seu irmão mais velho. O Henry é o irmão mais velho, o Sam é o irmão mais novo. Por que ela tá tão atrás deles? E começa a explicar o porquê ela começou a ir atrás do Sam e do Henry. Ela começou a ir atrás deles porque aconteceu. Mais pra frente, o Henry vem a falar que o irmão dele teve leucemia. E os únicos que tinha esse remédio, porque tá num apocalipse, então não vai ter mais remédio, o que tem com certeza fica na mão de alguém, tava na mão da Fetra. A Fetra falou assim: pra gente dar esse remédio, o que você tem que fazer? Você tem que dar alguma coisa importante também pra valer o que a gente tá dando, porque é um remédio importante. Então ele se tornou um informante. Com ele tinha outras pessoas também que eram informantes, cada um com seu motivo. Tanto que a Kathleen fala disso, que cada um ali, numa hora que ela prende um monte de informante, ela fala, cada um tem seu motivo. Alguns é por causa de bebida, outros de remédio. Ela até brinca por causa de uma maçã, mas ele foi por causa do irmão. Então o que ele faz? Ele se torna informante desse grupo, os caçadores, e ele ficou com uma admiração muito grande com o líder, que é o irmão da Caitlyn. Tem uma admiração muito grande, mas era uma escolha para ele difícil. Mas ele fez o que era melhor ali naquela hora. Ele foi na Fetra e falou: eu tenho o líder deles. E aí ele deu esse líder, conseguiu o remédio, o irmão sobreviveu. Tanto que o Sam tá com 8 anos já. E ela descobriu, a irmã desse menino, a Caitlyn, descobriu e começou a ir atrás dele. E aí ele fugiu com o Sam por causa disso, começou a ir atrás dele e tudo. Aí, nesse paralelo, encontra o Joey e a Ellie, se encontram também, aí estão atrás dos dois, do Sam e do Henry, da Ellie e do Joey. Então, tá uma confusão ali, eles estão atrás desse pessoal. Mas continuando. Aí corta pra parte que tá o Joe e a Ellie. A Ellie acorda com uma arma na cabeça e o Joey também, mas eles não fazem nada, o Henry não faz nada, solta, deixa tudo bem e fala que tem um plano pra fugir ali da cidade e conta depois, mais pra frente, pro Joey o que aconteceu porque ele tá sendo perseguido. Com isso, eles vão. O Joey, não, no começo não quer aceitar a ideia dele, mas aceita. Basicamente por causa da Ellie também. Então, mas aceita. O que é? Tem um túnel, como se fosse túneis debaixo da terra. Aqueles túneis falavam que era cheio dos instaladores.
Mas o Henry falou que não tinha mais instaladores há uns 3 anos. Se tivesse, ia ter um ou outro. Tanto que o Joey pergunta, como que você sabe? Aí o Henry fala, é porque eu conversei com da FETRA, um dos soldados de lá, e eles falaram que não tem. E a Caitlyn também não sabe disso. Então a gente vai por lá, a gente vai sair da cidade e eles não vão conseguir pegar a gente. Ok, é isso que eles fazem. Eles vão lá, conseguem. No túnel, realmente, ali eles não acham. E é muito legal porque a gente consegue ver a Ellie com o Sam se aproximando. Então ele fica lendo o quadrinho, ela fica falando com ele e deixando bem claro, gente, ele é surdo, tá? Por isso que ela fica escrevendo com ele e ele faz os sinaizinhos, porque tem hora que a gente não sabe se a pessoa é muda, é surda, mas ele é surdo mesmo. Então, ali tem umas aproximação entre os dois, tanto que o Henry fala pro Joey, faz tempo que eu não vejo ele rindo desse jeito, e porque ele ficou feliz e ali ele fez uma amiga, mesmo com idades diferentes, fez uma amiga. E a Ellie também fez um amigo. Também por tudo que ela passou, tadinha, tava precisando. Ok, eles se aproximam, eles vão, continua depois aí para onde eles têm que ir, saem do túnel, mas quando eles saem de lá e eles estão andando, eles têm uma surpresa, começam a levar tiros de lá. Eles se escondem atrás do carro e vão tentar achar quem é que tá fazendo isso. Então o Joey fala assim: vocês ficam aqui enquanto eu vou lá e vejo o que tá acontecendo. Era uma torre. A Ellie ficou com medo no início, mas ele falou: eu vou conseguir, não vai acontecer nada. Ele chega lá na torre, é um senhorzinho. Ele consegue pegar a arma desse senhorzinho. E teve que matar esse senhor, infelizmente, porque esse senhor não quis ficar quieto, não quis a arma, então ele teve que matar. Mas quando ele mata e vai pegar a arma, ele vê o rádio falando, atrasa eles mais um pouco porque a gente já está chegando. Era a Caitlyn, ela já estava chegando. E aí ele começa a gritar de lá, alto, corre, corre, corre. Só que eles não estavam, o povo lá de baixo não estava ouvindo direito. Só que eles viram luzes de carro. Então, o que acontece? Não dá muito tempo, porque nesse mesmo momento a Caitlyn fala assim, passa por cima, que tinha outros carros. Então, a Caitlyn falou assim, vai com tudo. Então, chegou muito próximo, estava muito próximo. E já começou a chegar próximo, ele começou o Joey da torre, que ele tava lá ainda com aquela arma, que ele, não sei se é um rifle, alguma, assim, uma coisa assim, uma arma assim, que ele pegou do senhorzinho, começou a atirar lá para tentar distrair, mas não estava causando efeito nenhum. O povo começou a correr lá, a Ellie, o Sam e o Henry começou a correr. Só que teve uma hora que eles iam pegar a Caitlyn com o povo dela, ia pegar. Só que acontece, começa a tremer uma parte lá da terra, porque antes disso, o Joey conseguiu atirar num carro. Esse carro, ele bateu tipo como se fosse numa construção assim, e começou a pegar fogo. Aí depois que aconteceu tudo aquilo, conseguiram pegar. Estavam na mira já ali, a Ellie com os outros, só que começa a tremer e o caminhão, como se fosse o caminhão, vai entrando para terra, para debaixo da terra até que cai. Quando cai, solta a horda dos instaladores. Sai tudo instalador para cima. E aí começa todo mundo no desespero, começa a correr, começa a atirar, o exército da Caitlyn começa a atirar lá também, mas muitos morrem. E sai um novo personagem, o Byaku. Ele é mais forte do que os instaladores, porque assim, os instaladores, eles têm um tempo para ir como se fosse evoluindo. Então eles vão evoluindo cada vez mais. Que nem o Byaku é uma evolução. Ele era instalador, mas passou um tempo, anos, tá, gente? E se torna aquilo. E tem outros níveis, como a gente viu no jogo também. No jogo tem vários níveis. Então sai o Byaku muito forte, tanto que vocês vê que aquele amigo da Caitlyn lá tenta atirar nele, atira bastante, mas não consegue. E porque ele é muito forte, ele é muito mais resistente. Outros também tentam atirar, mas não dá efeito. Enquanto isso, a Ellie lá correu para dentro de um carro
E o Joe, enquanto isso, lá na torre, ajudando, ele tava atirando nos instaladores para ela conseguir ir passando. Ela conseguiu entrar nesse carro, mas quando ela entrou, daqui a pouco aparece o instalador, entra lá dentro também, ela tem que sair para fora de novo. Nisso que ela sai para fora de novo, o Sam e o Henry estão gritando, porque tem os instaladores tentando pegar eles, porque esses instaladores, eles fazem tudo, eles correm, eles pulam, eles se abaixam, entram nos carros, faz tudo. Mas tava lá tentando pegar, puxar eles chutando, e aí ela vai lá tentar ajudar. Enquanto isso, o Joey vai atirando para deixar o caminho livre. Ela chega, mata esses instaladores com uma faquinha que ela tem, porque a munição que ela tinha acabou no início, porque ela estava atirando lá nos caminhão, que não ia causar efeito, mas ela tentou para ver se dava um tempo. Conseguiu matar. Depois disso, quando eles estão indo, aparece a Caitlyn e ela, tipo, fala que não ia deixar isso impune. Mas, surpreendentemente, um instalador pula nela. E esse instalador, ainda por cima, era uma criança. Bem feito, porque teve uma parte que ela quis falar assim: criança morre toda hora. Vale a pena você fazer tudo isso, passar risco por causa de criança? E então, se fosse ela matava, ela ia matar as crianças. Tanto que o Henry fala: eu vou e deixa o Sam e a Ellie ir embora. Aí ela fala: não, não vou deixar. Então, foi karma, bem feito pra ela. Ela morreu por um instalador criança ainda por cima. Ok, eles vão embora, vão como se fosse para um hotel. E enquanto isso, que nem eu falei mais anteriormente, a Ellie e o Sam têm uma aproximação e eles começam a conversar, escrever num bloquinho, como se fosse um bloquinho. O Joe e o Henry tava lá em outro lugarzinho. E eles começam a falar e nisso ele pergunta se ela tem medo, ela fala que tem medo o tempo todo e ele confessa que ele tem medo de se transformar e dentro ser mas ele não conseguir se controlar. E aí, como, tipo, ela pergunta, mas por que isso? E ele levanta a calça. E quando ele levanta a calça, ele tá mordido. E aí ela fala pra ele, meu sangue é a cura. E eu acho muito bonita essa parte pela inocência, porque a gente vê que a Ellie acontece muitas coisas. A Ellie perdeu a. Ela é órfã já, pro começo de conversa. Então, ela sim, ela tem um apego por algumas pessoas. Tanto que a gente vê isso com Joey. Ela fica o tempo todo tentando conversar, conhecer mais alguma coisa. Porque ela tem essa deficiência de pessoas na vida dela. Então, ela se apega. E é legal também ver que mesmo acontecendo ela estando nesse universo já apocalíptico, ela ainda é muito genuína. Então, tudo que acontece, ela fica muito surpresa ou ela gosta bastante. Então, nesse momento, ela pega uma faca, corta e põe em cima do sangue, do machucado dele, achando que ia resolver. Na inocência. Quando dá o outro dia, ele tá sentado assim, quieto. Ela levanta, vai falar com ele ataca já ela. Nisso, ela cai já na sala que tava o Joey e o Henry. E o Joey já vai tentar ajudar, só que o Henry não deixa, só que aí o Henry vai e dá um tiro no Sam. Nesse momento que ele dá um tiro no Sam, ele fica em estado de choque. Ele começa a falar o que eu fiz e ele vai e se mata. Nesse momento ele se mata. Então é um grande choque para Ellie, porque ela viu um amiguinho dela morrendo e depois ela viu também o irmão dele se matando ao mesmo momento, matando o Sam e depois se matando. E isso é coisas que ela viu. E aí depois aparece o Joe enterrando, ela chegando lá com o bloquinho e ela, tipo, pedindo desculpa e colocando em cima, assim, na onde sentava enterrado. E ela falando, vamos embora, e começou a andar na direção que eles tinham que ir. Então, o episódio termina assim, e então eu acho muito interessante tudo que tá acontecendo na Ellie, porque a gente vê muito do Joey, as perdas que o Joey teve, a Tess, o Bill, todos eles,
A gente vê o que a perda fez na vida dele, tanto que ele fica muito desacreditado e agora sim que tá tendo uma evolução por causa da Ellie. A convivência sim, depois da carta, que nem eu falei no último vídeo, fez ele começar a se sentir diferente. Então, a gente vê o lado dele, mas da Ellie fica muito de vez em quando confuso, porque ok, a gente sabe que a gente vê saber que ela é órfã, então, mas tem algumas coisas que a gente não sabe. E foi legal, assim, pra gente ver essa evolução, essa coisa de dela perdendo. Todas as pessoas que ela foi conhecendo ao longo desse caminho, ela perdeu. Então, a gente é muito legal ver essa evolução aos poucos do que tá acontecendo e de como isso pode mudar ela. Porque a gente viu no final do episódio ela seguindo o seu caminho, seguindo para onde tinha que ir, mas assim, ela não tava com aspecto triste, nada. Então, como é que vai ser? Vai modificar ela? Aos poucos, isso vai deixando ela mais forte, vai deixando ela, não sei, mais introspectiva para si, porque todo mundo que ela se apega vai morrendo. A gente vai ficar sabendo ao longo dos episódios. E então, foi muito interessante esse 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 enredo dela que está sendo desenvolvido agora. O do Joey também acho muito interessante. Então, esse episódio foi bem emocionante. Verdade é essa, eu assisti e eu não conseguia, tipo, perder a vista, porque tava muito bom. Os instaladores correndo, é muito. Aí a emoção, aquele angústia de, nossa, eles estão lá no túnel, pode aparecer do nada um instalador e agora? Meu Deus, eu não conseguiria. E eles lá, então a gente fica já angustiado por causa disso, mas deu tudo certo. Óbvio que teve perdas, só que é aquilo, é perdas pro crescimento dos personagens e pro enredo da história. A gente fica chateado porque a gente se apega. E eu acho isso muito legal. Na série, os personagens secundários estão tendo tanta história como os principais. Então a gente consegue se desenvolver e se apegar a eles. Aconteceu com a Tess, aconteceu agora com o Sam, com o R, com o Bill, então com todos. A gente tá se apegando e tá tendo uma história bem complexa, tá mostrando, não tem aquele enredo que é super rápido, que a gente conhece os personagens em 2, 3 minutos e é isso, aí depois morre, mas pra gente não faz falta. Agora não, são personagens que não são principais, mas faz parte da história tanto quanto. Então eu achei muito legal esse episódio. Mas então é isso, pessoal. Isso aí foi a minha análise. Fiquem atentos ao canal, porque sempre que tiver algum lançamento de alguma série, algum filme, eu vou estar vindo fazer vídeo. E então a gente está aqui. Até a próxima. Eu vou estar esperando vocês também. E é isso. E não se esqueçam de curtir, de se inscrever. E se puder, deixar algum comentário, porque aí faz engajar e outras pessoas também assistir. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.